oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá a você que atua na área de educação, a você que educa filhos, netos, minhas reverências, muito obrigado. Vamos agora então tratar de um tema muito importante, um tema que é central dentro do ensinamento da Seiichi Onoye, que é a educação. Aliás, na verdade, a educação que percorre toda a nossa vida. Ou como alunos, somos alunos ainda, eu continuo como um aluno da grande vida do universo, mas também trabalho e atuo também na área de educação. Por falar em educação, o tema de hoje, vocês vão ver aí projetado, é um tema muito interessante, como alcançar a liberdade do ser, como alcançar a liberdade do ser. Ok, vamos então pensar o que é de fato essa liberdade do ser. Bom, na verdade, quando a gente fala ser, nós estamos nos referindo aqui não só ao ser humano, mas nós da Seiichi Onoye acreditamos que o ser humano é, na verdade, filho da grande vida do universo. Ele tem dentro de si o que a gente chama de potencialidade infinita, ou seja, é um ser espiritual. Chamamos também, claro, na linguagem cristã, de filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Bom, claro que é uma linguagem religiosa, mas vocês vão ver ao longo dessa nossa conversa que eu vou tratar aqui de temas que, paralelamente, estão dentro do ensinamento da Seiichi Onoye e, ao mesmo tempo, estão aí na ciência, ou seja, dando base para o que diz a Seiichi Onoye, desde a época do seu iniciador, seu fundador, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que passando inclusive pelo professor Seiichi Taniguchi, seu sucessor, hoje atualmente professor Masanobu Taniguchi, que está aí diante da nossa suprema presidência da Seiichi Onoye, e eu gostaria então de que você fizesse uma reflexão comigo. Ensinamento da Seiichi Onoye, ciência, fazendo um casamento, para a gente pensar justamente na questão do ser como um todo. Vamos então para a próxima apresentação? Vamos lá. Aqui está para vocês, não é? O significado do que está escrito na Educação do Filho de Deus, volume 1, na página 61, não é? Portanto, caso o objetivo da vida não esteja bem definido, não será possível determinar claramente a finalidade da disciplina, eu coloquei entre parênteses, da educação. Então vejam só que interessante, quer dizer, se você não tem claramente o sentido, o significado, não é, bem definido, como está no livro,
do que é a vida, tá? Do objetivo da vida, na verdade, fica difícil você definir qual é o seu propósito como educador, como educadora. Assim também que é difícil você tomar uma decisão de como você vai educar alguém se não tem bem claro na sua mente qual é o que você pensa do ser humano, o que é o ser humano, qual é a função do ser humano nesse nosso planeta Terra, nesta nossa existência. O que é o ser humano? Isso é muito importante porque justamente são as nossas crenças, os nossos valores, as nossas ideologias que determinam as nossas ações. Não é muito difícil você pensar nisso, não é verdade? Porque veja bem, se eu acredito em alguma coisa, eu vou falar, eu vou pensar, eu vou agir de acordo com a minha crença. Então, se eu acredito que o ser humano ele é mau por natureza, ele é perverso, e se não for corrigido, ele de certo vai se tornar uma pessoa má, eu vou ter um tipo de conduta na minha educação. Se eu acredito, por outro lado, que ele não é nem bom, nem mau, mas é a sociedade, são as circunstâncias que formam o caráter e a personalidade deste ser humano, eu vou agir de acordo com esta crença na hora que eu vou educar. Por outro lado, se eu acredito, como nós da Seitione, que os seres humanos são, por natureza, divinos, seres espirituais, seres maravilhosos, seres incríveis, seres com potencialidade infinita, eu vou agir, eu vou atuar, eu vou escolher a própria pedagogia de acordo com a minha crença. Pense bastante nisso, porque é muito importante esse tipo de reflexão. O professor Bernard Charlot, ele diz justamente isso em um dos seus livros, quando ele aponta para esta preocupação dele. Lá antigamente, ele diz, nós discutíamos sobre educação, iniciando a nossa fala, a nossa conversa, pensando a respeito da natureza do ser humano, ou seja, do o que é o ser humano. E a partir daí, desenvolvíamos todo o nosso pensamento, toda a nossa teoria. E eu estou te convidando a pensar desta forma, o que é o ser humano, e a partir daí desenvolver a sua ação educativa, seja você pai, mãe, vô, vó, educador ou mesmo educadora, diretor, diretora, ou seja, mesmo que você trabalhe na área de educação, eu gostaria muito que você fizesse essa profunda reflexão, a olhar para um aluno, a olhar para um filho, a olhar para um neto, a olhar para uma pessoa em si, para um adulto que seja, quando você olha para essa pessoa, o teu olhar vem carregado de uma ideologia, carregado de uma crença, carregado de valores, e este olhar vai acabar direcionando as suas ações, eu digo, a sua fala, a sua postura física e toda a sua ação educativa. Então, quando eu me deparava com algum problema com alguns alunos, eu sempre pensava num dos princípios básicos da educação da vida, que é justamente o ser humano, aquilo que ele traz de conteúdo, se expressa na forma, ou seja, justamente o fenômeno é um símbolo. Também não é complicado, né? Um fenômeno é um símbolo. Tudo aquilo que a pessoa apresenta tem por detrás uma simbologia. Às vezes ele está bravo, às vezes ele grita, às vezes ele xinga, às vezes ele não quer prestar atenção na sala de aula, às vezes ele enfrenta. O que isso significa? O que está por detrás desse fenômeno ou deste símbolo que é a ação? A ação tem por detrás sempre um sentimento que se expressa através, muitas vezes, do corpo, através da própria fala agressiva. Eu lembro muito bem de um aluno lá da cidade de Arujá, que é a minha cidade, e ele dava muito trabalho para a professora. Naquela época eu estava desenvolvendo um projeto numa das escolas da cidade de Arujá, e eu conversando com a professora, eu pedi se eu poderia conversar com este aluno. Dava trabalho, não prestava atenção, ficava cutucando o seu colega, etc. E aí você vê que ele causava desordem no ambiente. Essa é uma questão bastante preocupante para os professores, não é? Porque um aluno ou dois alunos acabam causando uma certa desordem e o professor muitas vezes não consegue desenvolver o seu trabalho.
Mas como eu parto do princípio que o ser humano traz dentro de si a potencialidade infinita e ele é filho de Deus, ou seja, ele traz o bem dentro dele já inerente, e como eu sei que o fenômeno é um símbolo, resolvi então conversar com esse aluno. E a gente foi batendo papo, fui ganhando intimidade com ele na primeira vez, depois a segunda, fizemos umas brincadeiras, uns jogos, etc. e tal, e fomos ganhando confiança, eu fui me aproximando dele. Criamos um vínculo que a gente chama de vínculo afetivo, né? Afetivo que vem justamente de afeto. E um belo dia ele se abriu comigo, ele tinha na época por volta aí de uns 10 anos de idade, ele se abriu comigo, começou a conversar do relacionamento dele com o pai, dele com a mãe, contou dos problemas com o pai, da questão do pai beber demais, da questão do pai ter sido até preso por questão de droga. Então a gente via que esse menino queria ter uma imagem boa do pai, mas ele estava com dificuldade de encontrar essa imagem boa do pai, não é? Como é que a gente faz isso dentro desse fenômeno educativo? E aí a gente foi conversando, me deu uma ideia, eu parei para pensar e perguntei para ele assim, bom, vamos lá, teu pai tem todos esses problemas, não é verdade? Tá, mas eu queria te fazer uma pergunta para você pensar bem. E se esse pai aí não existisse? Pergunta que parece difícil fazer por uma criança, né? Será que ela vai chegar a uma resposta interessante dentro desse processo? Mas, claro, nesse processo, nesse diálogo que eu estou tendo com ele, eu sei bem aonde eu quero chegar e se ele não desse uma resposta naquele momento que atendesse o meu objetivo, eu então, obviamente, usaria outros recursos. Mas ele deu uma resposta muito precisa, chegou onde eu queria e ele disse, bom, se o meu pai não existisse, bom, eu também não existiria, ele falou. Ora, o que eu estava querendo fazer é que ele valorizasse a própria vida dele e nesse aspecto, pelo menos, que o pai deu a oportunidade dele estar aqui nesse exato momento ou estar ali comigo naquele exato momento, era muito importante. Ou seja, eu queria valorizar a própria existência deste menino. E eu disse, olha, você não estaria aqui. E se você não estivesse aqui, eu não estava aqui com você. A gente não estava conversando, a gente não tinha se conhecido. E olha que legal, né? Eu conheci você, eu sei que você tem muita coisa boa dentro de você. Olha, isso está sendo um momento muito importante para mim. Não fosse então o seu pai, pelo menos ele fez uma coisa de boa, não é verdade? Não fosse ele, você não tinha nascido. Que bom, não é? E assim a gente foi estabelecendo uma relação cada vez mais de proximidade. Conversei com a professora dele, que era uma professora também bastante sensível, pedi para ela valorizar esse aspecto dele, a importância dele estar naquele momento ali, a importância dele ter nascido, a importância dele desenvolver o trabalho de forma ordeira, correta lá na sua sala de aula. E aí, então, isso começou a acontecer. Teve um dia que eu me emocionei bastante, eu estava passando no corredor da escola, ele correu na minha direção, deu um pulo assim, me abraçou e disse, sabia que eu te amo? E aquilo foi muito forte para mim, eu disse, puxa vida, que palavra boa que você me traz, né? Olha, você também mora no meu coração, de verdade. E assim, a gente fez esse vínculo, isso ajudou no progresso dele dentro da escola. Então, nós estamos falando, claro, da liberdade do ser. Liberdade, nós temos um conceito de liberdade dentro da Seitonoye que a gente vai discutir com vocês, e não é, obviamente, a liberdade dos caprichos. E para isso eu vou utilizar um livro, o livro dos jovens, esse livro dos jovens aqui, que é um livro que, para mim, assim, foi talvez a primeira literatura que eu mergulhei de fato dentro do ensinamento da Seitonoye, me ajudou muito, me ajuda até hoje, essa leitura do livro dos jovens. Bom, não é porque você não é jovem que você não vai ler este livro. Esse livro é algo brilhante, fantástico. Inclusive o professor Masanobu Taniguchi, quando ele escreve esse livro, chama livro dos jovens, até porque é o seguinte, ele não envelhece. Se você ler esse livro, você vai perceber que ele traz informações importantíssimas para você realmente revolucionar a sua vida se colocado em prática, obviamente. E ele vai dizer aqui na página 276, a respeito de ideias errôneas sobre a liberdade. Estamos falando de liberdade do ser, nada melhor do que o livro dos jovens. Então, ele começa o texto dizendo, frequentemente deparo com pessoas que pensam que ser livre é levar uma vida
desregrada e desenfreada, fazendo o que bem entender. Obviamente, isso não é de forma nenhuma liberdade. Isso é expressão de alguma coisa que a gente pode chamar, e a gente vai estudar isso hoje, de egocentrismo, ou seja, significa que o mundo está centrado em mim mesmo, né? Eu tenho que ser o centro das atenções, eu preciso estar centrado, aliás, eu preciso ser o centro, não é? Tudo tem que estar centrado em mim. Isto nós chamamos então de egocentrismo. Então, ser livre não é ser escravo dos desejos. Ser livre não é fugir das dificuldades. Ser livre não é levar uma vida ociosa. A grande liberdade, página 277, a verdadeira liberdade, não se choca com regras, leis e ordem. Isso é uma coisa extremamente difícil das pessoas entenderem. E veja bem, quanto mais egocêntrica a pessoa, menos ela consegue entender o que está escrito aqui. Não se choca nem com regras, nem com leis e ordem. Tem gente que se arrepia diante desse conceito aqui. Por que se arrepia? Porque às vezes tem alguns que acham que a liberdade é pichamuro, e não estou falando de arte, hein? Não estou falando de arte. É rabiscar, é deixar as coisas enfeiadas. Não, mas aí eu tenho a minha liberdade e os outros é que são os castradores, os tais conservadores, ok? Não é? Aí o professor Masaru Taniguchi vai dizer o seguinte, um grande músico, pelo fato de estar em natural harmonia com as regras musicais, consegue executar livremente qualquer música. Aqui nós não estamos falando de obediência cega, nós estamos falando, e daqui a pouco vocês vão entender com mais profundidade, de convivência. Exatamente isso, porque você pode estar num país que você diz, olha, mas aqui tem muitas regras injustas, muitas normas injustas. Tudo bem, vamos colocar em discussão essas normas e essas regras injustas, esse tolimento da liberdade. Mas a questão aqui é o quanto esse meu desejo de liberdade, ou essa minha expressão que eu estou chamando de liberdade, de fato está contribuindo para uma mudança. Será que eu quero só chocar? Se eu quero só agredir? Será que isso de fato é liberdade? Ou isso de fato, na verdade, é egocentrismo? Claro que quando estamos falando de crianças, nós temos um processo de desenvolvimento que vai levar a criança depois ao pré-adolescente, depois ao adolescente, aí depois ao adulto, a poder diminuir esse egocentrismo e fazer com que a sua liberdade se torne também a liberdade de todas as pessoas que estão ao seu redor, de forma que ele contribua, de fato, para a sociedade, não é? Ele vai dizer justamente sobre esse músico, que é um músico que conhece as regras da música e consegue compor, inclusive, músicas orquestradas, porque conhece muito bem todas as regras musicais, e, obviamente, um músico que não é lá essas coisas, porque não conhece as regras, então acaba não conseguindo ter o alcance de alguém que domina a arte musical. A vida é livre por natureza, porém, não é? Ele diz assim, neste mundo que é livre por natureza, surge justamente a ordem. Aliás, ele diz, estabelece-se a ordem. Num mundo sem ordem, não há vida. A inexistência da vida é a inexistência da ordem. Então vamos parar para pensar o que ele quer dizer. Parece que é um conceito naturalista do professor Masaru Taniguchi, em certa medida sim, é um conceito naturalista. Em que sentido? Ora, vamos olhar para o nosso próprio corpo carnal. Existem bilhões de células no nosso corpo. Quando uma célula resolve agir por conta própria, sem se importar com o todo, dá-se o nome de câncer. Exatamente. Quando uma ou mais células começam a se multiplicar e não se integram ao todo do nosso corpo, nós damos o nome de câncer, porque ali já não está estabelecida a vida em si. A vida está estabelecida onde há ordem. Por isso, na Seichoné dizemos, ora, no surgimento do câncer deve ser consequência de algum pensamento ou de alguma coisa que causou este câncer que não estava alinhado com a própria ordem da vida.
Se você acredita que pode ter sido através de alimentos, alguma coisa assim, provavelmente são alimentos que foram produzidos com excessos de agrotóxicos ou com outras coisas nocivas à própria saúde do corpo carnal. Pode ser também que sejam atitudes mentais como ódio, como raiva. A ciência já mostrou que isso de fato afeta o nosso corpo, ou seja, tira a ordem do corpo. Se a vida se estabelece ou está estabelecida, existem ordem, as células sabem como trabalhar, célula do fígado é célula do fígado, célula do rim é célula do rim, do coração é do coração, cada uma especializada, trabalhando por todo do órgão e trabalhando por todo do próprio corpo carnal. A gente pode olhar aí, né, estabelecer, né, também uma comparação com a própria física, química, por exemplo, não é? Com o comportamento dos átomos, dos elétrons. Podemos olhar a astronomia, o planeta Terra, as estrelas, o Sol no caso, né? Os nossos planetas, o universo como um todo. Podemos olhar a própria natureza, aquelas relações imbricadas entre fungos, bactérias, as raízes, as folhas, os caules, os pássaros, os animais, tudo dentro de uma ordem, de um ordenamento, e graças a esse ordenamento é possível que a vida prospere e progrida. Se existe um desequilíbrio ambiental, veja, desequilíbrio ambiental, nós quebramos a ordem desta vida e, naturalmente, isso pode causar um grande caos. Entenderam, então, o que ele está querendo dizer aqui neste livro dos jovens sobre essa questão da ordem, não é? Então, quando surge vida no mundo caótico, o mundo caótico ele só existe porque ele perdeu justamente a ordem. A vida não está estabelecida lá, não há ordem ao mundo caótico. O mundo caótico é um mundo em que ainda não foi realizada a obra de criação. Quando surge a vida no mundo caótico, estabelece-se imediatamente a ordem. Em qualquer lugar onde cesse imediatamente a ordem, o caos vai se estabelecer. O livro dos jovens. E aqui também eu trago um canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, de autoria do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e ele traz aqui um capítulo justamente de ordem. Então ele diz, já que a ordem nasce, está escrito aqui, já que a ordem nasce através da lei, a ordem também é uma das virtudes de Deus. Deveis vós saber, na verdade, que a lei invisível está manifestada e faz nascer a ordem imutável. E aqui um ponto bastante interessante. Escreve aqui, porque a lei universal faz a terra girar e trasladar em um ciclo prescrito, não há mudança súbita na temperatura da terra, e enquanto há magma intensamente quente no interior da terra, sua crosta é adequadamente resfriada através, então, dos movimentos de sua crosta. Então, ele vai falar sobre a água que surge na terra e etc. e tal. Então, nesse palco rico em mudança, amanhã chega e cada dia chega o meio-dia, vem o crepúsculo, chega a noite. A mesma ordem, veja só, constante na Terra, tem se perpetuado por mais de 4 bilhões de anos desde o seu nascimento. E, justamente, por ter esta prescrição, porque nós sabemos o que vai acontecer, nós conseguimos viver. Você imagina se a gente acordasse cada dia e, né, imagina lá, um dia tem 5 horas, outro dia tem 12 horas, outro dia 24 horas, aí depois volta 5 horas de novo, uma hora, na segunda o sol aparece durante 10 horas, na terça ele resolve aparecer por 4 horas. Se não houvesse primavera, verão, outono e inverno, isso tudo dá para a gente segurança na hora de realizar as coisas. Você imagina um avião, por exemplo, justamente porque o ser humano descobre a lei da aerodinâmica, é possível realizar, então, o quê? Um voo com algo que seja mais pesado
que o próprio ar. Assim, o nosso querido Santos Dumont, não é? O pai da aviação, desenvolve ali o seu 14 bis e prova realmente que seria possível voar em algo que seria mais pesado que o próprio ar. Aliás, Santos Dumont, não sei se sabem, não é? Esse grande brasileiro, ele é o responsável pelo Parque Nacional do Iguaçu. Estou resolvendo fazer um parênteses aqui para ele, porque pouca gente sabe que ele foi visitar a região lá das Cataratas do Iguaçu e era de um fazendeiro. Ele ficou tão encantado com aquilo que ele resolveu, então, levar a cabo um projeto, foi até o governo do Paraná, para justamente convencer, na época, o que seria hoje o governador, a transformar aquilo num Parque Nacional do Iguaçu. Graças a ele e outras pessoas, é claro, nós temos aí essa beleza preservada. Pois então, vamos voltar lá na próxima tela, então, que vou apresentar para vocês. Aliás, vamos falar um pouco, então, agora do quê, né? Nós vamos agora falar sobre, nessa próxima tela que eu gostaria de apresentar para vocês, que é justamente educar é levar o ser humano à autonomia. Veja bem, vamos explicar melhor isso. Educar é libertar o ser humano das amarras mentais, aí está dos pais, na verdade, mas não só dos pais. Amarras mentais que a gente fala são apegos, aquele exemplo que eu dei logo no início, daquele menino que estava amarrado mentalmente ao pai, porque ele queria ter um modelo de pai que não alcançava, porque aquilo não existia, então aquilo fica como um certo de amarra mental. Se a gente conhece isso, a gente consegue fazer um trabalho com a criança justamente para ela desatar esses nós. Não estou falando para ela olhar o pai como uma pessoa vilã nem nada, isso não é desatar nó, na verdade é dar mais nós ainda. O que eu estou falando justamente é para mudar a visão daquela criança, daquele aluno, daquele adolescente, justamente em relação às relações que eles têm com os pais, que muitas vezes são lá aquelas relações muito saudáveis, e isso acaba prejudicando então o desenvolvimento da criança como um todo. Então vamos então para o próximo slide. Vai aparecer aí um conceito de autonomia. E vamos começar então justamente a estudar essa relação entre o que nós estamos falando de liberdade, de ordem e o significado de autonomia. Essa é uma visão de Jean Piaget, vocês vão chegar também à conclusão que é uma visão da educação da vida da Seiichi Onoye. Então, autonomia vem de nomia, do grego, não é? Nomos, que significa regras. E auto é próprio, é aquilo que é da própria pessoa. Então, autonomia é o conceito onde nós desejamos chegar. Mas será que a autonomia tem a ver com a questão da liberdade, sim ou não? Com a questão de liberdade, ordem, leis. Será que isso tudo pode conviver? Então vamos ver nesse conceito que eu estou trazendo para vocês. Próxima tela aí aparece o conceito agora de heteronomia. Vai gravando aí, tá? Hétero, né, que vem do grego de heteros, diversos, e nomos, regras, que é o conceito justamente criado por Kant para denominar a sujeição de um indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Tá, peraí. Poxa, eu vou ter que me sujeitar a terceiros ou a coletividade? Muito bem falado. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser subserviente, que nós vamos fazer ou treinar pessoas para serem subservientes, obedecerem às ordens de forma cega. Não é isso. Nós estamos dizendo que é necessário, sim, passar por uma fase de heteronomia. Vocês vão viver por quê? Que, no fundo, é estabelecimento de regras e normas. Vamos pensar na criança, por exemplo. A criança se sente ou sente-se segura quando ela, de fato, vive em um local ordenado, com regras. Isso faz bem para ela. Faz com que ela saia de um estágio que é um estágio extremamente egocêntrico, ou seja, o mundo gira em torno de mim, e ela vá até um estágio superior ou mais adiantado, que, por incrível que pareça, é um estágio de heteronomia, ou seja, tem regras, tem quem manda, tem quem obedece. Às vezes tem gente hoje que fica apavorado quando a gente fala isso, mas hoje a própria ciência, os estudos dos interacionistas, principalmente de Jean Piaget, ele diz realmente que é necessário que a gente transite de uma fase de total anomia,
ausência de regras, vocês vão ver aí que é a fase infantilizada de uma pessoa. Eu disse pessoa propositalmente, tá? Eu não estou falando de uma criança, porque tem muita gente que é infantilizada, está numa fase de anomia, que total ausência de regras, ou seja, o mundo tem que girar em torno de mim. Esse é um aspecto bastante preocupante de uma sociedade ainda imatura e de pessoas imaturas. Também não estou dizendo que o ideal é uma sociedade heterônoma, uma sociedade onde as pessoas se sujeitam às regras. Vá acompanhando aí, mas veja como é interessante, porque a Seitinoye tem uma norma fundamental que é anular totalmente o ego. Olha só, anular totalmente o ego. Então vamos ver o que a ciência nos diz na visão de Jean Piaget aqui. Vamos lá. Próximo slide, então, que aparece para vocês aí, é justamente um gráfico que explica bem essa visão. Vocês estão vendo lá, egocentrismo, escrito aí na tela de vocês, num eixo que é um eixo vertical, e no eixo horizontal aparece a palavra anomia. Veja só que interessante, anomia, ou seja, ausência de regras. Nascemos nós com total ausência de regras. O bebê não sabe que tem hora para fazer as suas necessidades, tem hora para comer, ele vai trabalhando só com seus próprios instintos. Ok. Com o tempo, ele vai se descentrando e percebendo que existe o outro, que existe alguém, que existem, de certa forma, regras, normas e leis, ou seja, a hora de comer, a hora de dormir, a hora de ser trocado, e aí vai. Já são ações heterônomas, já é o princípio já de uma educação, que não pode parar nisso. Porque, obviamente, quando a criança começa a falar, quando a criança começa a caminhar, ela vai apresentar sinais de egocentrismo, sim. Ela berra porque ela quer as coisas do jeito dela, ela faz uma série de ações que mostram que ainda tem resquícios da fase infantil. Como eu disse, infelizmente, muitos adultos ainda estão nesta fase ainda infantilizada. Vamos para o próximo slide, então. Vamos lá. Então, aí no próximo slide, você vê que aparece então, a palavra heterônoma, ó, heteronomia. Então, anomia, heteronomia, né, que é justamente as ordens, né, que é a ordem que a gente apresenta, né, e depois apareceu aí para você, perdão, as normas morais são entendidas como leis heterônomas provenientes da ordem das coisas e, por isso, intocáveis, não modificáveis, sagradas. Bom, claro, isso é uma visão de norma e de regra que é extremamente concentrada na norma em si. Veja, então aqui nós não estamos defendendo essa questão que as normas são intocáveis, elas aparecem como intocáveis, mas toda norma e regra, ela vai se adaptando conforme vai amadurecendo a sociedade, ela vai modificando. Então, aqui a gente está estabelecendo uma forma de enxergar as regras do ponto de vista daquela criança, do ponto de vista da primeira fase da infância, que elas são intocáveis, não modificáveis. Mas isso tem que evoluir para um outro estágio. Vamos ver qual é? Então vai aparecer aí na sua próxima tela, justamente uma palavrinha, está aí, autonomia. Olha só, apareceu o tal da autonomia. Ora, o que é o significado de autonomia? Aparece para você agora aí, ó. Autonomia, nesse contexto, significa que o juízo moral se constrói na pessoa pelo desejo autônomo de seguir as regras. Olha lá, mais um conceito. Na fase da autonomia, as normas passam a ser entendidas como normas sociais, cujo objetivo é regular as relações entre os homens, entre os seres humanos. Perceberam agora? Então veja só, com isso nós estamos querendo dizer o seguinte, que quando um ser humano chega no estágio de autonomia, ele entende que as regras não estão somente no papel, elas não são necessariamente intocáveis, imutáveis. As regras se estabelecem na relação com o outro. Isso é maturidade.
Então a gente pode ver que muitas vezes em países que ainda estão num processo extremamente heterônomo, não autônomo, às vezes a justiça é vista como um espaço até de vingança. Vou procurar a justiça para eu acabar com a vida daquela pessoa, eu prejudicar aquela pessoa, não é? Eu vou ferrar aquela pessoa, o termo que a gente mais usa, então. A justiça é feita, não é, justamente para ponderar as coisas, para fazer com que as duas partes envolvidas, ou as três partes envolvidas, enfim, elas consigam encontrar um consenso, uma coisa melhor de convivência, ou seja, algo que satisfaça todas as partes. Esse é o papel da justiça, é o papel do equilíbrio, da ponderação. Então, obviamente, que quando a sociedade é muito madura, uma sociedade que já está próxima da autonomia, ou se não é autônoma já, as pessoas são autônomas, elas entendem que a regra se estabelece na relação com o outro. Quando eu digo que a regra se estabelece na relação com o outro, estou falando, obviamente, de ordem, de lei e de liberdade. Então, veja bem, lei, regras, não é? Ordem é o ordenamento, ou seja, como as coisas estão ordenadas, acontecendo, reguladas. Estou falando de liberdade, ou seja, as pessoas convivem harmoniosamente, conversam harmoniosamente e chegam a acordos de forma harmoniosa. Isso também está valendo para a própria escola. Uma pena que a escola ainda esteja fixada em bases totalmente heterônomas. É uma pena. A heteronomia, ela é necessária, sim, no processo educativo, ela é necessária dentro da escola. Mas uma escola, um educador, um pai que conhece o que eu estou explicando agora, vai proporcionar ao seu educando um espaço para que ele desenvolva a autonomia, ou seja, auto de si próprio, nomia de regras. Autonomia justamente é este momento em que eu compreendo que eu me sujeito às regras, mas não pelas regras em si, mas pelo espaço de convivência. Portanto, se você tem um aluno, você tem uma aluna que realmente está causando desordem na sala de aula, ele ainda precisa, talvez, ali de uma ação heterônoma, ok? Muito bem pensada, muito bem planejada, para que não vire simplesmente uma imposição ou algo que ele sinta, na verdade, que esteja ferindo ele próprio, diminuindo ele mesmo, estou me referindo ao aluno, para que seja uma ação heterônoma que faça com que ele construa, na verdade, um espaço dentro de si para começar a reconhecer o outro, ou seja, a minha ação está atrapalhando o desenvolvimento dos demais, ou seja, ainda estou na fase egocêntrica elevada. Vamos para a próxima tela, então. Olha o que aparece aí para você, então, não é? Assim, em torno de 10 ou 11 anos, a criança passa a conceber, já quase um pré-adolescente, né, a si mesma como possível agente no universo moral. Olha, interessante, ele já deu um passo em relação à heteronomia. Ele já adiantou-se para a autonomia, capaz de, mediante relações de reciprocidade, estabelecer e defender novas regras. Olha o que eu falei aqui, ó, mediante relações de reciprocidade, estabelecer e defender novas regras. Olha aí, não estamos fugindo das regras, não estamos fugindo desse universo de lei, desse universo de ordem. Inclusive aqui, no próprio canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete sons do mundo, a gente tem o capítulo justamente lei, ordem, né? E justamente o capítulo liberdade. É muito interessante você estudar isso aqui, né? Que é justamente canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete sons do mundo. Veja só, ordem, né? Já que a ordem nasce através da lei, a ordem também é uma das virtudes de Deus, né? Então, podemos dizer, não é, que justamente, como eu expliquei anteriormente, que todo esse prescrito, não é, faz com que o planeta Terra consiga funcionar de forma perfeita e faz com que a gente consiga prever as coisas e criar coisas a partir da ordem. Já o capítulo lei,
que está também no canto em louvor à natureza, não é? Deus Criador está além dos 5 sentidos e além também do 6º sentido, né? Ninguém pode negar que a lei existe de forma inflexível, tá? Em qualquer parte do universo, a qualquer momento a lei se estende a todos os cantos, por todo o canto do universo, cobrindo completamente toda a existência. Então ele vai falar sobre a batida do vosso coração, a gente já falou, sobre o fluir do sangue, não é? Os olhos estão sujeitos à lei, o crescimento das plantas, os voos dos pássaros, a atividade vulcânica da terra, tudo está prescrito dentro de uma lei. Vem o capítulo ordem, depois vem o capítulo justamente liberdade. Não? Então a lei é constante e eterna. Isso é ótimo, porque nos dá liberdade para poder agir quando eu conheço as leis. E por isso que Deus, como lei, também é constante e preciso. Tá? Embora seja assim, não significa que Deus seja insensível, porque a lei funciona precisamente, os pássaros e insetos voam pelos ares, os peixes e baleias nadam e etc, etc. Nós podemos curar o nosso próprio corpo, ou através de meditações, de orações, ou através da própria química, do próprio medicamento, porque existe uma lei. E a ciência conhece essas leis do próprio organismo, conhece as leis da química e, através dessa combinação, faz medicamentos, através da lei. E a lei é prescrita. Então, veja que interessante. Voltamos agora justamente à parte que nós estamos falando sobre a questão do aluno, da educação, tá bom? Vamos ver o nosso gráfico, então, que aparece ali, tá? Olha lá o gráfico que aparece para vocês. Ó, opa, apareceu aí, ó, heteronomia, coação e respeito unilateral. Depois apareceu ali no próximo gráfico, autonomia, cooperação e respeito mútuo. E aqui aparece um gráfico. Agora eu queria que você olhasse essa seta que aparece para você aí, vermelha, descendo. Para pensar o que aconteceu aí. Olha, aquela bolinha lá em cima, nesse eixo vertical, ele representa o máximo do egocentrismo. Veja que está próximo da anomia, o bebê. O que você repara nesse gráfico aí? Vai, quebra um pouco a cabeça. Acho que dá para reparar que quanto mais eu caminho em direção à autonomia, menor o egocentrismo. Exatamente. Tá? É exatamente isto. Então, olha que interessante. Tá? Quanto mais perto da autonomia, menos egocêntrico. Uma sociedade pouco egocêntrica é uma sociedade até que tem menos regras. Oh, que incrível, não? É. Quanto mais egocêntrica as pessoas de um determinado país, de uma determinada sociedade, quanto mais egocêntricas, mais regras esse país vai ter. Quanto menos egocêntrica, quanto mais a pessoa reconhece o outro, menos regras você precisa. Mais livre você é. E como eu levo, então, um ser humano justamente da anomia para a heteronomia, para depois chegar à autonomia? Vamos ver, então? Próximo slide. Está ali uma fala, inclusive, de Jean Piaget, que aparece aí para você. Vamos aparecer na sua tela aí. Somente as relações de cooperação levam à autonomia intelectual. Está aí. Cooperação. A cooperação é fonte de regulação. Ela instaura a regra autônoma ou regra de pura reciprocidade. Fator de pensamento lógico, princípio do sistema das noções de signos. Olha só. Que bela forma de pensar. A cooperação é fonte de regulação. Ou seja, ou eu começo a ensinar os meus alunos a serem autônomos. Ah, o que é autonomia? Faça sozinho a sua lição. Não, não é isso. A autonomia, nesse sentido que eu estou trazendo para vocês, é a autorregulação, é a ação que eu faço junto com o outro, é o reconhecimento que as regras não estão nas leis em si, naquilo que está escrito, mas na relação que se estabelece com o outro. Então eu preciso fazer o outro conviver, eu preciso fazer com que o outro trabalhe junto. A isso nós vamos denominar realmente de uma ação de cooperação que vai levar até aquilo que chamamos de
autonomia, com a consequência disso é justamente a diminuição do egocentrismo. A pessoa deixa de ser centrada em si mesma. Precisa fazer uma ação autônoma na escola, ou seja, uma ação que leva à autonomia a partir do sistema de cooperação que nós precisamos criar dentro da própria escola. Desafio aí para você pensar. Eu agora, obviamente, estou aqui jogando algumas ideias para você refletir, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, porque aí já entra um texto do próprio professor Masaharu Taniguchi, que ele vai dizer aí, na sua tela aparece, vai falar um pouquinho sobre o humanitarismo, do humanitarismo teórico para o humanitarismo prático, que está no livro, que é da coleção A Verdade da Vida, volume 29, capítulo 10, a partir da página 155. Então, a dignidade do ser humano consiste na inteireza de caráter, mas refletindo bem, começam a compreender que, além da severa integridade, veja, ele está falando sobre ação heterônoma, não é? Severa integridade. Precisamos ter também calor humano e delicadeza de sentimentos, ou seja, uma ação amorosa. O calor humano e a delicadeza de sentimentos não provém da severa integridade de caráter, mas sim do amor. Então, a verdade da vida, agora estamos falando do livro A Verdade da Vida 20, né? Os outros textos vão ser do 29, na página 134. Aqui sim, no próximo slide, aparece A Verdade da Vida, volume 29. Então, para irradiar a atmosfera da Seichonoye, que a gente chama desse caráter, né? É necessário um espírito ordeiro, espírito bondoso e generoso e espírito de reverência. E aqui entra, o que é o espírito ordeiro, né? Para colocar em ordem a nossa vida, estamos falando de ordem e lei, espírito bondoso e generoso para fazer o bem ao próximo e o próximo para irradiar a atmosfera da Seichonoye, espírito de reverência necessário para olhar e reverenciar sempre a imagem verdadeira do próximo. Aí sim, A Verdade da Vida, volume 29, página 170. Muito bem, quando ele vai dizer sobre esse espírito de reverenciar a imagem verdadeira do outro, a imagem verdadeira na nossa linguagem significa a perfeição, quando eu digo, né, olhar a perfeição do próximo, ou seja, saber interpretar o próximo, sempre vendo as partes positivas do outro ser humano, eu já estou estabelecendo o quê? Que o outro existe. Eu já estou estabelecendo aqui que o próximo também tem o quê? Direitos e deveres, tem também que se relacionar comigo de uma forma harmoniosa. Então, eu estou estabelecendo aqui uma relação de reciprocidade. Eu e o outro somos uma só vida. Queria deixar talvez essa provocação a vocês que são educadores, que estão aí principalmente nas escolas, se não está na hora da gente parar para pensar que é necessário criar um outro modelo social dentro da própria escola, onde você leva aquele aluno, aquele ser humano que está diante de você, a sair desse estágio de anomia, para ser levado até o estágio de heteronomia e chegar no estágio de autonomia. Obviamente, não é que a gente teve uma mudança bastante grande na composição das famílias, as mulheres hoje estão trabalhando e muitas vezes os pais hoje têm uma grande dificuldade em estabelecer regras e normas. Aliás, quando uma criança hoje, é muito infelizmente comum de ver, quando uma criança às vezes começa a chorar, quando uma criança começa a fazer que os antigos chamavam de birra, os pais hoje tacam-lhe ali uma tela de celular na cara para acalmar essa criança. Ou seja, ele não está dizendo, ele pai ou ele mãe, dizendo, olha, agora não, mas agora não, agora é silêncio, nós estamos aqui nesse ambiente, você não pode berrar, você não pode gritar. Por que eu não posso? Porque eu não quero, ponto. Essa é uma ação heterônoma, necessária para uma criança. Eu não quero. Até a hora que ela vai entender que o berro dela, o grito dela, a birra dela, atrapalha os demais. Mas ela é criança ainda. Ela não sabe pular de um estágio da anomia para o estágio da autonomia. Ou seja, puxa, existem os outros, eu não posso gritar nesse local, eu não posso berrar nesse local, eu não posso fazer a coisa do jeito que eu quero na hora que eu quero, porque existe o outro.
nós estamos levando um ser humano nesse processo de educação a reconhecer o outro. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Então, obviamente, os pais estão muitas vezes se abdicando de trabalhar com a heteronomia, colocação de regras e normas. Problema sério que a gente está atravessando porque afeta você, não é que está em sala de aula. As crianças chegam completamente sem regras nenhuma, querendo fazer tudo o que querem, na hora que querem. Mas você pode realmente criar jogos, criar coisas com o próprio corpo, onde a criança vai desenvolvendo em si a noção de espaço, vai desenvolvendo a noção do outro, e isso hoje é um papel também do educador, sempre foi. A partir desse momento, você pode começar a pensar em ações cooperativas, onde a criança pode ir passando pela regra da heteronomia para chegar até a autonomia. Por exemplo, quando o professor de educação física, você mesmo, cria regras, pular a amarelinha, duro mole, né? Aquela história que estátua, que você encosta na pessoa, ela tem que ficar congelada, tudo isso faz, de certa forma, uma ponte entre a anomia e a heteronomia. Tem regras, tem que estabelecer regras, porque sem regras não consegue se jogar. As próprias crianças, elas se organizam, pode se organizar num jogo, por exemplo, de vôlei, de futebol, etc. Então precisa de regras, precisa de normas, elas sabem disso, estabelecem isso entre elas. Bateu na parede é fora, é uma regra que elas estabelecem para que se estabeleça uma ordem. Então tem uma lei. Olha, se eu estou jogando futebol, bateu ali na parede aqui da quadra, vai ser fora, tá legal? Tá jóia. Ó, tem que ter 5 para cada lado. O mundo é assim. A gente vai estabelecendo normas e regras até que a gente consiga estabelecer, então, a harmonia. E a partir da harmonia, a partir dessas regras, dessas leis criadas, há então espaço de convivência. Você pode fazer isso na sua escola, com jogos, com brincadeiras, que são até brincadeiras antigas, mas que funcionam muito bem dentro do espaço da escola e dentro do espaço da sala de aula também, criar espaços de convivência, de ajuda mútua, que levam, então, justamente a criança a cooperar e, como nós vimos, a cooperação leva justamente à autonomia e a autonomia justamente estabelece regras. Estabelece não, na verdade, a autonomia faz com que as regras estabelecidas sejam compreendidas como regras de relacionamento e podem ser alteradas, podem ser modificadas conforme nós vamos, então, amadurecendo. O amadurecimento aqui significa conforme nós vamos nos tornando autônomos, que significa conforme nós vamos reconhecendo que as regras estão na relação com o outro, na reciprocidade. Vou terminar aqui agradecendo muito a audiência de vocês que estão sempre conosco no nosso YouTube. Agradeço do fundo do coração a participação e espero que vocês, educadores, cheguem próximos aqui da área de educação da Seichonoye do Brasil, que é riquíssima. Milhares de educadores estão aí no Brasil praticando os ensinamentos da Seichonoye dentro do seu espaço educativo. Quero deixar aqui minhas reverências e meu muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seichonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!